Começamos? Começamos. Bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela. Bom, começamos nosso último encontro, clima de Natal, final de ano, com a pilha já um pouquinho mais baixa, ou muito baixa, mas a gente não queria deixar de dar esse último encontro, né, de fazer esse último encontro. Então, Val, Feliz Natal, vamos começar aqui a conversar para a gente tentar falar um pouco de como foi esse ano, do que a gente conseguiu construir. Olá, bem-vindos todos ao nosso bate-papo na janela, o nosso último de 2025, o nosso ano de fundação, né? Tivemos o privilégio de abrir essa janelinha no começo de 2025 e temos o privilégio de também poder fechar a janelinha, né? Com um bate-papo último, né? O último por esse ano. E como disse a Cris, a pilha já está mais gasta, né? Mas conseguimos chegar até aqui e a ideia é a gente poder fazer um pouquinho de trocas, conversar um pouquinho sobre o que a gente aplicou no nosso ano, o que foi bom, o que não foi, e inclusive essa preparação nossa, né, para esse momento que é um momento tão especial, que é dezembro e comecinho de janeiro, né? É isso, Cris? Tem, Val, hoje o Chico não pôde estar aqui com a gente, São Paulo, para deixar registrado, né, São Paulo, hoje primeiro tem um portal, né, 12/12, não é? Esquecemos de pensar Verdade. nisso. E o Chico não pôde estar com a gente hoje, porque tivemos eventos aqui em São Paulo, e ele está tentando ajustar as questões dele. Tivemos, parece que um mini ciclone, e inclusive eu fiquei presa no aeroporto por 8 horas, sem poder voltar para São Paulo, estava trabalhando no Rio, e essas intercorrências nos faz pensar. Fiquei 8 horas lá no aeroporto, tranquila, na verdade, sem muito estresse, mas observando todas as pessoas ali nessas idas e vindas, né, como é que a gente se comporta nessas intercorrências e nesses desafios de agenda e da vida pessoal e profissional ali, se chocando, né? Porque no aeroporto lá, eu tô com meu bebê em casa, como é que eu faço para voltar? Eu tenho um compromisso não sei aonde, como é que eu faço para voltar? Não tem, a gente não tem controle de nada. É melhor a gente achar um jeito de contornar de uma forma menos estressante e tirar algum proveito disso tudo. E essa jornada desse ano foi um pouco também disso, né? Quanto tempo que a gente conseguiu se encontrar. Não foram muitos encontros, mas para mim, foram muito, além de ser prazerosos, foram muito produtivos dessa construção. É verdade, Cris, eu acho que é um ano que ensina, claro, todos ensinam muito, né, mas tem alguns que são mais específicos para a gente em termos de aprendizado, ou pelos desafios que ele apresenta, né, ou pelo momento que também a gente está vivendo, nosso, né, mas essa sensação de não ter controle sobre nada, e ao mesmo tempo ter essa falsa impressão de que a gente controla, né, é algo bem, assim, é duplo em nós, assustador, né, mas é bem reflexivo também, né? Porque quando você se vê diante da natureza fazendo um movimento, e você sabe que é um movimento da natureza, ela vai fazer se você quiser ou não quiser, né? Se você achar certo ou não achar certo, ela vai passar. Nós estamos no lugar errado, né? Naquele momento, ela vai simplesmente agir. E você vê que não tem, na verdade, controle sobre nada, né? E que o vento dá assopra com intensidade, desce um pouquinho mais, leva tudo pela frente. Então, dá uma sensação para nós de, talvez nos coloca mais no nosso lugar, né? Assim, um lugar de que realmente nós somos pequenos, nós somos importantes, mas insignificantes ao mesmo tempo, né? E a gente leva isso para ver que a vida é um instante dentro disso, né? Então, eu acho que é um ano bem significativo. Para mim também, as oportunidades que nós tivemos de abrir a nossa janelinha para conversar um pouquinho, sempre é um prazer grande, porque essa troca, em lugares tão diferentes, né, cada um no seu lugar, tanto no lugar físico, como no lugar de trabalho, no lugar de família, né, onde nós vamos aplicando esse conhecimento que nós temos, que nós vamos conquistando na prática, porque sem a prática, a teoria, ela é só a teoria, né, e essa vivência, ela vai nos engrandecendo, e a intenção primeira desse momento aqui, além do prazer dessa troca, né, é poder compartilhar isso, né, dizer, olha, dentro da nossa humanidade, né, nós estamos tentando acertar dessa forma, às vezes dá certo, às vezes não dá, né, mas o exercício é sempre bem importante. E essa nossa conversa me levou a pensar nesses últimos momentos e nesses últimos estudos que eu tenho feito. Eu li um livro há pouco tempo e estou agora no meio de um outro, li bastante no aeroporto nessas 8 horas, né, que eu fiquei lá confinada. Uma chama Empresas Espiritualizadas e uma outra é A Empresa que Cura. E eu estou fazendo um movimento dentro da empresa que eu trabalho nessa jornada me trouxe que o que importa são as conexões.
Então, é a nossa conexão aqui, minha com você, Val, né? E as conexões que a gente vai fazendo ao longo da vida, até mesmo dentro de um aeroporto, que a gente fica lá 8 horas confinada, e você acaba conversando com outras pessoas, e que chance que a gente teria de conversar, nós não tínhamos muita alternativa, então, ou eu li um pouco, muita gente no celular, eu não estava a fim de ficar no celular, aí eu li bastante, depois conversei, e quando você pega o avião com uma pessoa que está com medo do voo, e você oferece, eu não tenho problema de voo, aí eu ofereci minha mão para segurar, quando você é rico, né? E aí a gente vai dividir um Uber, porque foi para uma outra cidade de São Paulo, estava impossível de pousada, aí eu fui para Campinas, como é que a gente volta de Campinas para São Paulo, no Uber, à noite, na estrada? Então, vamos a gente se organizar para voltar junto, porque, primeiro, que é mais barato e menos arriscado, nada contra os motoristas de Uber, mas mulher, a gente às vezes tem algum tipo de ressalvas, então vamos lá, 2, 3 mulheres irmos juntas, porque uma dá mais segurança para a outra, e dá mais respeito, e também a gente pode dividir custo. Como é tão importante, né, essas conexões, e isso que nos traz essa humanidade para a gente poder ouvir o outro, né? E para poder ouvir e enxergar o outro. E aí a gente também já emenda em que momento do ano que a gente está, né? Dezembro, para quem passa as festas com amigos, ou quem tem o privilégio também de passar com família, ou até mesmo quem opta ou não tem outra opção em passar sozinho. Qual que são as conexões que a gente quer para a gente? E esses desafios das dinâmicas familiares, os momentos de festa, né? Acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre isso, Val, se você sentir aí. Eu acho que essa conexão, a conexão e as relações, elas são extremamente, é o que nos leva, é o que nos movimenta, e acho que é a grande razão de nós estarmos aqui, né? E que talvez o grande objetivo, ou o objetivo maior dessa fase do Covid, fosse a gente perceber isso, né? O quanto as relações são importantes, né? Talvez se a gente não tivesse naquele momento essa ampliação das redes sociais, das mídias, né? Tivesse cada um mais isolado, considerando uma fase sem telefone, sem nada, né? Como se ficaria sozinho, né? É quase como uma ilha, né? Como se ficaria sozinho. E quando a gente fica sozinho, a gente fica vai reduzindo, quando você vai convivendo muito só com você mesmo, você vai reduzindo muito o nível de tolerância com o outro, né? Porque ninguém contesta as tuas ideias se tu vive sozinho, né? É tu contigo mesmo. Então, quando se abre para troca, para conversa, para essas conexões, é que a gente começa a realmente exercitar, né? É como se fosse aquele rio onde as pedrinhas estão dentro, né? Rolando na correnteza e se moldando, né? E se burilando. Então, dentro desse olhar, Cris, eu visualizo como as empresas, né, as empresas como uma família muito significativa na família de todos nós, né, porque na nossa família ainda, se você tiver algum contratempo, na relação de amigos também, se tiver uma dificuldade, você simplesmente faz meia volta e não retorna, ou às vezes até passa anos sem retornar. Mas na empresa não vai acontecer isso, ela vai te impor um movimento de um exercício, né, de convivência ali, um exercício prático. E ali é sobrevivência. Então, existe um outro nível de aprendizado, de tolerância. As empresas têm um papel maravilhoso dentro da vida de todos nós, né? Dentro desse processo. E seguindo para a nossa questão de final de ano, uma das coisas que eu percebo muito é que, às vezes, esse período de Natal e de Ano Novo é o que é o período de juntar a família. As famílias ficam distantes durante todo o ano, se encontram em pouquinhas, né, poucas pessoas, mas esse núcleo maior tende a se encontrar no final do ano, uma vez por ano, né, e cada um tem as suas expectativas nesse momento, né, o quanto espera encontrar o outro mais receptivo, mais caloroso, que se empenhe mais para aquelas relações, né, as expectativas de cada um, e nem sempre elas são atendidas, né, e o convite para esses momentos é justamente a gente olhar de forma mais ampla, e observar em nós o que nós evoluímos nesse processo, ou o que nós crescemos, não necessariamente evoluímos, né, mas cada um que está buscando dentro dessa linha do autoconhecimento, está de alguma forma trabalhando consigo, né, e daí o que isso faz? Eu trabalho comigo, e eu fico com a expectativa de que o outro mudou, porque eu trabalhei comigo. Não deixa de ter uma lógica, porque no momento em que eu paro de ser implicante, no momento em que eu paro de ser cobradora, né, o cenário muda, mas não necessariamente o outro tenha mudado, né? E às vezes há uma frustração nesse período em razão das expectativas que se cria, né? Como é para ti isso, Cris? E talvez esses momentos são as nossas provas, né? Daquilo que realmente a gente acha ou achava que tinha superado, ou que já tinha ajustado internamente, emocionalmente, e quando vem o desafio dessas reuniões, e o convite também para se observar, né?
como é que eu tô diante das mesmas piadas, né? Porque família, não sei, a tua, Val, mas a gente tem uma dinâmica muito própria, né? Na minha família a gente tem uma dinâmica muito própria. Então, até as piadas às vezes se repetem, as dinâmicas se repetem. Daí, como que eu reagi e agora como é que eu vou reagir? E a partir da minha reação diferente, como é que fica do outro lado, né? E as disputas silenciosas que existem nas relações, e não adianta toda a relação, existe alguma disputa, ainda mais familiar, quando você tem pai, mãe, irmãos, quem é que vai ali prestar melhor o serviço para o seu pai e para sua mãe, versus aquele que não, quem é que vai chamar mais atenção, quem é que vai ter mais o olhar. Então, quando você dá um passo para trás e fala, pô, agora eu vou ser observadora, para ver até onde eu também já estou mais ajustada, e se você acha que está ajustada, será que você vai ser reativa? Então, tudo isso, para mim, é um grande presente, né, e um desafio para ver quanto que a gente caminha, e a quanto que a gente ainda tem para caminhar, né? Verdade, Cris, bem isso. E a vida faz isso, né? E eu acredito que quando a gente vai se dando conta, assim, no passar do tempo, né, a dinâmica familiar, as mudanças nessa dinâmica familiar, né? Quando as crianças eram pequenas, o movimento que se tinha, o tamanho da mesa, a quantidade de pessoas, né? De repente as crianças vão crescendo, o Papai Noel já não vem mais, já modifica toda essa dinâmica, ela perde essa brincadeira que existia aí, esse brilho, mas ela ganha, por outro lado, numa convivência mais madura, num crescimento. Então, assim, qual é o valor humano que se tem ali para cada um daqueles que está presente, né? Que, de alguma forma, a vida ainda nos presenteia com a presença física, né? E porque é quase como um jogo de dominós, né? Cada ano tem um a menos nesse cenário, né? E a gente com a sensação de que no ano seguinte vão estar todos ali de novo, né? Então, muitas vezes a gente perde o valor disso nessas pequenas disputas, nas picuinhas, né, a mesa não estava do jeito que eu queria, aquilo não estava com o sabor que eu gostaria, né, a comida não estava no tempero que era o que eu queria. Então, quando a gente sai desse eu, e a gente consegue olhar mais amplo e valorizar o que de fato tem valor, né, então eu acho que a gente ganha. E é esse presente, né, Cris, eu acho que o grande presente é a oportunidade do encontro para que a gente teste aquilo que a gente exercitou durante o nosso ano, né? Não para desanimar com o que nós não conseguimos, mas para ter uma noção de que nós já caminhamos um trajeto, mas que nós vamos seguir caminhando, né? Eu acho que isso é bacana. E que oportunidade da gente, nesses momentos festivos, exercitarmos de forma consciente, objetiva e real da própria constelação, né? Perfeito. Para quem tem a oportunidade de ter pais vivos, o quanto que é valioso esse momento das pessoas poderem estar com os pais e saberem exatamente a força que eles têm para a gente poder, nesses momentos, também estar ali presente, reverenciar e abaixar a cabeça e receber tudo que a gente pode receber sem cobrar. E para quem não tem os pais presentes, vivos, ou que não estejam fisicamente no mesmo lugar, por que não representá-los através de alguns rituais, de alguns movimentos, para dizer que sim, eles estão aqui também, né? E a gente pode falar um pouco disso, Val, porque pode ser rico para quem queira conhecer um pouco de algum exercício ou de alguma representação tão simbólica, mas que pode fazer tanta diferença, né? Então, a gente está falando de pais, está falando de irmãos, de filhos que possam estar ausentes, ou mesmo de pessoas que foram excluídas, e se a gente tem essa noção, a gente pode conversar na mesa da ceia de alguém que foi excluído e dar um lugar para ele no nosso coração, sem precisar julgar, só lembrar daquele primo que eventualmente está em um outro lugar, que não aceitou o convite ou não foi convidado, e por que ele não pode ser falado com amor e lembrado de alguma situação que ele estava presente, que foi tão gostosa, foi tão feliz. Então, é um momento muito rico e que possibilita tantas coisas, e que traz um efeito quase que milagroso nos nossos corações, né? Acho que a gente não precisa, a gente pode aproveitar e não desperdiçar, porque cada ano é um ano. E esses rituais de Natal, o ritual do Ano Novo, ele é tão simbólico, né? E pode ser tão potente. E eu penso, levantar isso é muito importante, Cris, também concordo plenamente que, por exemplo, se você prepara a ceia de Natal, prepara aquela mesa, né? O pai não está mais ali, a mãe não está mais ali, não dá para deixar uma cadeira para eles, né? Ou dá para deixar na ponta da mesa uma representação para eles, né? Aonde eles estão presentes e que se fazendo presentes, né? Porque eles estarão de alguma forma, mas que a lembrança do grupo tenha isso, né? Como um momento de... E também esse exercício de qual é o meu lugar dentro desse conjunto, né? Se eu continuo ali no lugar que resolve tudo, de quem vai dizer qual é o prato do dia, de quem vai dizer qual é a melhor posição da árvore, né? Como eu estou me portando e me postando diante das leis do amor, né?
Então, dar esse lugar para cada um, reconhecer esse espaço, abrir a oportunidade da conversa, da lembrança, né? Porque nós estamos falando de coisas que nós conhecemos. Então, nós que conhecemos, temos essa responsabilidade, né? Muito maior de fazer esse exercício, que pode ser um exercício só de citar pessoas, lembrando como era, trazendo coisas boas, né? E evitando falar de coisas ruins, né? Porque, claro, que daí pode puxar pelo pior, né? Porque são escolhas, né? Mas evitar isso para trazer as boas memórias, porque essas boas memórias, hoje a gente sabe que as conexões são instantâneas. Exato. Aonde a pessoa estiver, ela vai receber como se fosse um acalanto, como se fosse um abraço, um chocolatinho, né? É. Uma homenagem, né? Onde ela estiver. Eu acho que também a gente pode também se observar, será que, você falou de lugar, né? Será que eu sempre sentei nesse lugar? Será que é esse mesmo o meu lugar? Será que eu não posso experimentar um outro lugar? Será que eu ponho o meu sentir a serviço dele, né, das dinâmicas? Será que eu tenho que sentar na ponta da mesa? Será que eu posso sentar do outro lado? Não sei, eu acho que o convite é experimentar também, né? E quando a gente falou de ceia, e eu fico pensando às vezes, né, na minha família a gente tinha sempre uma tradição das mesmas comidas, né? Sempre os mesmos pratos. Aí, de um tempo para cá, a gente começou a mudar, porque começou a ficar cansado, e a gente quer facilitar a vida, vamos fazer uma coisa mais simples, vamos fazer isso daqui. Então, até essa barreira a gente precisa se experimentar. Dá para fazer um prato diferente, dá para aceitar não sei o quê, ou aquele teu irmão, aquela tua irmã, que agora tem um outro membro da família, o seu sobrinho, que agora tem uma namorada, uma sobrinha que tem um namorado, como é que a gente reage com um novo membro dessa família? Como é que a gente abraça ou não? Então, vamos observar um pouco melhor, porque isso faz um efeito muito de como a gente está, né? Porque se a gente está no nosso lugar, tudo é mais gostoso, tudo é mais fluido. A gente não precisa ficar julgando o outro e achando que eu não tenho espaço, né? Alguém vai ocupar o meu lugar. Então, é essa observação consciente de como que as coisas vão funcionando, né? E aqueles que não estão presentes, a gente pode ofertar um cacho de uva, né? A tradição oriental tem tanto dessa oferta, né? Para os antepassados. Por que não ofertar um cacho de uva? A gente não precisa nem falar, né? Não, A nossa intenção, olha, isso daqui é para aqueles que não puderam estar aqui. Uhum. Né? Tá aqui o teu cacho de uva, tá aqui com você, a gente tá com vocês, e vocês estão com a gente. É eu acho simbólico. que esse grande exercício da gentileza, né? Porque cada um tá num momento e a gente sente que tudo tá vibrando de forma muito intensa, tá todo mundo muito acelerado, tá todo mundo cansado. Então não é um, não é outro, são todas as pessoas que estão assim, né? Então, o pequeno gesto, aquilo que tu consegue fazer de mais acolhedor, né? Ele desarma, o cuidado para não entrar na pilha das coisas, né? E isso é uma atenção sempre conosco. Então, fica muito atento com relação ao que cada um fala, né? Porque cada um está falando sempre de si, como ver, levar as coisas, não levar para o pessoal, né? E buscar fazer esse trânsito da gentileza nesse momento, né? Porque é um momento muito, muito especial, porque é um momento de um fechamento de ciclo. É um momento estabelecido como um fechamento de ciclo, uma junção de família, né? É um momento tradicionalmente feito isso, né? E aí eu posso também olhar para isso e dizer, eu também sou avessa a qualquer tradição, não quero nada disso, eu prefiro me isolar fazendo uma meditação, né, porque a minha família é isso. É importante que a gente compreenda que nós fazemos parte dessa família, que essa família é a nossa origem, é a nossa base. Então nós podemos olhar aquela árvore grande, ela só está em pé porque ela tem raízes. Ela não está em pé porque ela tem frutos, ela está em pé porque ela tem raízes, né? E se os frutos renegam as raízes, já eles não têm base mais, né? Então, independente de como for a família, ela é a nossa família, e nós fazemos parte dela. E nós podemos contribuir de forma bem positiva, né? Ou podemos silenciar, que também é contribuir de forma bem positiva, às vezes, né? Nem sempre falar Tem um ditado que diz, né, que a palavra é prata e o silêncio é ouro, né? Então, é ouro, então, às vezes, esse exercício é bem importante também, né? Até porque pode ser que aquela pessoa que costuma contar aquela piada que vai contar de novo, né, Cris? Aquela piada de novo, você pode fazer um ar de paisagem, né? Ou pode dar uma gargalhada que você nunca tenha dado. Fica a teu critério fazer isso, né? Mas faz parte, tudo faz parte. E teve uma aula que eu tive, né, com um professor que eu estou estudando de Vedanta, e ele falava assim, ele fala que o Natal, as festas, né, são espaços muito sagrados da gente se perceber, né, porque é muito fácil a gente falar dos nossos familiares de longe, mas quando está perto é outra história. E aí ele também nos provoca para nos observarmos, né, para ver o quanto que a gente está nos relacionando com uma criança, né, com uma criança ferida, com aquele ego que precisa aparecer e precisa sempre fazer a mesma coisa, ou pode sim ser aquele que silencia, né, que observa, que recebe, o quanto que a gente, no silêncio, a gente recebe tanto, né, consegue observar porque a gente para de olhar para si e olha para o outro, porque se a gente só fala, a gente não está olhando para o outro, a gente só está se projetando, né, o tempo todo. Agora, quando a gente silencia e olha para o outro,
A gente aprende tanto, né? E consegue observar e conhecer nuances de alguém que você conviveu por 40 anos, e fala, nossa, eu nunca preparei nisso, ou até mesmo aquela pessoa mudou, e eu também não tive a oportunidade de perceber a mudança daquela pessoa, né? Então, talvez sim, falar menos e observar mais, ouvir mais, seja uma grande conquista, né? De ser esse observador. E é bem lembrado isso, Cris, com relação às memórias, as histórias de família, né? Porque como esse é um momento de junção e as pessoas têm convivências muito diferentes, tem sempre aqueles que têm histórias que não chegaram até nós e que dá a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da família e de questões que às vezes são questões que repercutem forte no nosso campo pessoal, né? Coisas até que a gente pode estar repetindo e que a gente não tem conhecimento, né? Eu gosto sempre de dizer que aquilo que eu penso eu já sei, né? Então, se eu começar a escutar o outro, eu vou saber o que o outro pensa também, né? Se não só eu falo, então só eu monopolizo só com o que eu sei, né? Então, acho que é uma grande oportunidade. E é uma oportunidade porque as pessoas que estão ali reunidas, elas são reunidas no modelo que a gente está conversando, é a família, né? E aí as pessoas vão porque elas são família, não necessariamente porque elas queriam ir, mas porque elas são família e naquele encontro, é encontro de família, né? Então, é uma panela de experiências maravilhosa, né? Para quem vai com esse olhar, né? E acho importante, assim, esse se colocar nesse processo, buscar o seu lugar nesse processo, olhar mais amplo também, com o olhar de quem, qual é o peso que eu estou trazendo para esse ambiente, né? Eu estou sendo uma convivência leve ou eu estou sendo uma convivência pesada ali, né? E por quê, né? Ou para quê isso está acontecendo, né? Então, eu quero reforçar que a nossa temática hoje, ela está a cara da dupla, que está vindo com pouco gás, né? Mas estamos aproveitando para conversar de coisas que estão na porta para acontecerem, né? E que aqueles que estão conosco nesse momento, que estão nos ouvindo, acompanhando o nosso bate-papo, que se puderem aproveitar alguma coisa, vai ser muito bom, né? E se não puderem também, se acharem desnecessário, também é só desconsiderar que não tem problema nenhum, né, Cris? A nossa intenção é a gente poder conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente pensa, como a gente acredita, e aplicar, desculpa, toda a nossa visão sistêmica na nossa vida, né? Porque isso precisa ser para nós. Só vai repercutir a partir de nós. Se nós aplicarmos para nós, é só teoria. E daí está no livro, né? É tranquilo para cada um acessar. Não, e ao mesmo tempo a gente ter esse testemunho, né? A gente poder dizer como que a gente já caminhou um tantinho. Tem um efeito disso nas nossas vidas, né? E eu posso, a gente pode confirmar que mal não tem, né, Val? Não. Se não vai fazer mal. Se você pensar em alguém que está excluído dentro de uma reunião familiar, só pensar, mal não vai fazer. Então tente. Colocar, né, Cris, qualquer referenciazinha, né? Você pode fazer até um trabalho assim com pedrinhas, né? Com algo dentro do presépio da casa, né? Alguma coisa na janela, florzinhas, organizar as florzinhas com aquele sentido, né? E com a intenção da inclusão. Ela já aconteceu, né? Isso que é bacana. Pode ficar bonito e pode ficar harmonioso e fazer um bem enorme. Por que Exato. não? Por que não? Mas são só experiências que a gente já fez, né? E que a gente continua fazendo dentro do possível, do lembrado, do consciente. E cada um que quiser fazer, depois perceba a diferença ao longo do tempo. E se depois quiser contar para nós, né, aqui nos comentários, depois como é que foi a sua experiência de Natal, né? Pode compartilhar conosco isso. Então, ficamos aqui. Queria desejar a todo mundo, Val, você, no meu coração, um Feliz Natal. E que 2026 estejamos juntas ainda, falando um pouco, ou muito, trocando. Continuamos nos estudos, né? Continuamos nos preparando para os novos desafios. E a gente espera trazer mais conteúdo, né? Para compartilhar mais conteúdo com todo mundo. Isso. Então, encerrando o episódio de hoje com um abraço caloroso, nosso desejo de que cada um possa ser realmente uma sementinha de paz no seu ambiente, né? E que seja um Natal maravilhoso, com bastante troca, bastante crescimento, bastante exercício. E que o próximo ano, né, nós possamos compartilhar muito mais, conversar mais sobre constelação, conversar sobre constelação empresarial, sobre a visão sistêmica nas empresas, no direito, e utilizando isso tudo com as leis da vida, né, que é toda a nossa base, somando as leis da vida, do Kybalion, com as leis do amor, e esse exercício prático, porque sem ele, tudo isso é só teoria. Então, o que importa é essa partilha que a gente possa fazer, esse crescimento que a gente faz, e eu desejo de coração que no próximo ano, Cris, a gente possa
compartilhar muito mais e fazer muito mais bate-papos na janela também. E tendo o Chico aqui com a gente e com mais as nossas convidadas, né, e convidados que vêm para o próximo ano também. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela.